Oi, gente, tudo bom? Olha o que temos aqui. Sim, 3 novas aquarelas. Pelo título você já sabe o que eu vou falar, né? Mas temos aqui as cores primárias das aquarelas da White Nights, que é aquela estojinho das cores botânicas. E este mimo foi possível por conta da Isadora, que ela tá sempre aí comentando e apoiando. E se você tá aqui neste vídeo para ver resenha e tudo mais, este vídeo a gente vai comentar primeiramente sobre embalagem, sobre a empresa, sobre componentes da tinta. Então esse vídeo em específico não é a resenha, tá? Eu vou deixar o link da resenha aqui embaixo e também linkado aqui em cima e no cartão final que fica neste vídeo, tá bom? Então, como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fui fuçar tudo da empresa, porque eu já acompanhava essa marca aqui, acho que desde 2016 e 15, porque eu já via a galera falando sobre a marca, né, sobre a empresa em grupos de aquarela, e eu sabia que ela também teria mel na composição, e só que eu nunca tinha comprado, nunca tinha visto, pego em mãos, né, temos a linha da Sonet, que é a linha estudantil, e essa aqui é da White Nights, que é literalmente a profissional. E pesquisando lá no site da empresa, que inclusive é um nome russo, eu fiquei boa parte desse vídeo procurando lá todas as informações para fazer o roteiro com as informações bonitinhas. Inclusive fiquei no Google Tradutor para tentar aprender a falar o nome dela, porque, né? Basicamente, o nome dessa empresa é Nievskaya Palitra. E o nome da empresa grande é literalmente Nievskaya Palitra Plant. Inicialmente, plant seria sobre, tipo, tradução assim ao pé da letra, tipo indústrias. Então, indústrias Nievskaya Palitra. Essa empresa existe desde 1934. É antiga pra danado, eu achei isso muito interessante de entender. Então, eles estão há mais de 100 anos só fazendo tintas. Eles estão basicamente fazendo aquarela, óleo, têmpera, guache e tinta, material para artesanato infantil, tanto pintura ou questões decorativas. Então eles têm basicamente uma categoria inteira. E do que eu tava vendo, a aquarela foi uma das primeiras tintas que a empresa começou a produzir. Então a fórmula da dona Aquarela desta empresa russa tem toda aí uma fórmula muito específica. E aí eu, como sou uma pessoa curiosa, desde então eu sempre cacei o significado deste ícone do logotipo deles e eu ainda não desvendei. Se você sabe, me explica no comentário, porque eu, como uma designer, vivo tentando entender o ícone das empresas. Parece que tem um número 3 e um K, mas não faz sentido, porque Nievskaya Palitra não tem um 3. E eu sei que o nome, né, as palavras, o idioma da Rússia sempre tem umas letras invertidas. Não faço ideia, mas uma coisa muito interessante que eu descobri, que eu amei de entender, eu queria entender sobre por que tem esse nome, Nieva Palit. O Nieva é um rio que atravessa a cidade de São Petersburgo. Então, palitra é paleta e Nievs ou Nievskaya ou Neva é o rio que existe em São Petersburgo, então faz todo sentido ter esse nome. Eu achei isso muito legal e eu queria compartilhar com vocês, porque acredito que vocês também sejam pessoas e artistas curiosos. E cá estou eu falando, dando uma fofoca, explicando o nome da empresa, que eu achei bem interessante. Então vamos lá, as aquarelas da Sonet, da White Nights e tantas outras linhas que eles fizeram, elas são reconhecidas por artistas dentro da Sociedade Internacional da Aquarela, que eu não fazia ideia que tinha, eu achei super legal. E os estojos mais recentes deles têm um design que tem aquelas ilustrações lindas, que são de artistas atuais. E o que eu achei bacana, né, que é o mínimo que as empresas têm que fazer,
eles são creditados nesses estojos. Então cada artista, cada linha, cada categoria de aquarela, o estojinho deles tem a arte e o autor dessa arte. Então, muito interessante para usar de inspiração, para conhecer também novos aquarelistas fora do Brasil. Se vocês conhecem alguma loja que venda papel do Nivskaya Palitra, gente, me avisa. Eu achei muito interessante. Eles têm o papel de algodão e o papel 100% celulose. Tem acho que de 10 e de 12 folhas, tem o bloco, tem só papel também. Eu achei também mais legal que eles têm lápis aquarelável. E olhando lá pelo site, eu achei interessante. Gosto, tenho gostado de lápis aquarelável para descansar minha cabeça. Já que a gente está tão acostumado, né, com a Faber-Castell, que é uma empresa alemã, que é ali pro lado da Europa, a Rússia tá ali em cima. Então, interessante conhecer outras marcas que também façam lápis aquarelável. Inclusive, se você não viu a resenha de lápis aquarelável, eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo. As cores possibilitam misturas para obter uma rica gama de tons. Isso é ótimo, é o que a gente precisa, porque você pode até comprar as cores primárias e sair criando várias cores com elas. E é ótimo para você também memorizar o processo de teoria das cores. E foi uma das formas que eu mais memorizei estudando teoria das cores, foi justamente ter basicamente os 3 principais cores e ir aprendendo. Então, se você está começando na aquarela, recomendo, fique com as cores primárias e treine teoria das cores antes de já ir usando direto as cores prontas. Inclusive tem outro vídeo aqui no canal onde eu falo, se você não quiser comprar um estojo grande de 12, 24, 38 cores, você tem a opção de comprar 5 cores. As 3 primárias, que é o magenta, amarelo, azul, e mais 2 que a gente costuma usar bastante para os cinzas óticos. Vou deixar o link aqui e aqui em cima. Uma coisa muito interessante que eu amei, porque eu não sou tão fã de usar preto, no catálogo de cores da White Nights, eles não têm a tinta preta, eles só têm tons acinzentados. Tons acinzentados indo para azul, indo para o verde, uns mais quentes, uns mais frios. E inclusive quando eu mencionei, né, de você comprar as 3 cores primárias e as outras 2 cores para os cinzas óticos, um deles é o famoso Payne's Grey, que é um tom acinzentado, que a gente costuma usar bastante para fazer sombra, para fazer até a mistura com outras cores, dependendo do que você precisa fazer. E eu achei ótimo, porque boa parte das marcas, dos fabricantes, tem sempre lá um pretinho à venda. Então, é legal que isso aqui incentiva também bastante a gente não usar preto, porque o preto, nem tudo é preto, nenhuma sombra é preta. E o preto, tipo, é uma cor sintética. E isso geralmente contrasta muito com as pinturas. E eu particularmente não gosto. Tem gente que gosta. Se você gosta, você usa. E tudo mais. Mas eu achei muito interessante este posicionamento, né? Essa escolha que a marca usou. As bisnagas, que inclusive esse aqui, elas têm 10 ml. Pra quem tá tentando imaginar essa medida, 10 ml é basicamente o que a bisnaguinha da Van Gogh tem. E os pans, eles têm tamanho de 2,5, eles são um pouquinho mais largos, são literalmente um retângulozinho. Então aquele quadradinho piquitucho que a gente tinha das aquarelas tradicionais, que a gente já conhece há bastante tempo, é aquele quadradinho piquitinho, que deve ter uns 2 ml, 1,5 ml, dependendo às vezes da quantidade que vem, e o dobro dele é o retângulozinho, que vem um pouquinho maior. A embalagem literalmente está em russo, então eu não conheço a língua, infelizmente não vai dar pra falar muita coisa, mas em todo caso aos curiosos, essas aqui é a cor magenta 627, o amarelo é a 203 e o azul é 532. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o link lá do TikTok quando eu fiz o nosso unboxing para mostrar como que ele veio. Eu iria comprar esta aquarela na Shopee, porque foi a única na época que eu encontrei que estava com preço bem mais barato desse kit.
Acontece que eu tive uns imprevistos, então eu tive que comprar mais pra frente. Por sorte, a senhora Casas Bahia apareceu com um preço mais em conta ainda do que a Shopee. E a loja que estava vendendo pela Casas Bahia era a Papelaria Botafogo do Rio de Janeiro. E eles tinham um preço bem mais acessível do que eu tinha visto na Shopee. Eu vou deixar o preço que eu paguei aí do lado. Se eu não me engano, eu paguei frete. Também não lembro quanto que foi. Em todo caso, tá aí do lado. E até que chegou assim num tempo ok. Eu só tive problema com o correio, que disseram eles que apareceram umas 2, 3 vezes aqui em casa, sendo que eu estava 24 horas em casa e eles não me encontraram. O ódio de todo mundo que sofre com o correio, né? Mas aí na última entrega, finalmente, eu fiquei literalmente colada na porta e finalmente consegui encontrar com a mocinha do correio. E cá estou eu com esta preciosidade na minha mão e o cachorro ao fundo. Então ele tem essa embalagem aqui de plastiquinho bem sensívelzinho que carrega as nossas bisnaguinhas. E tem aqui algumas informações que estão literalmente em russo, mas não tem problema, eu peguei essas informações lá no site que está em inglês. Então se você entende inglês, fique feliz. Se você não entende inglês, mete o Google Tradutor que funciona e é nóis. Então basicamente aqui tá falando, né, o número das cores, se ela tem alta light fatness, que é a resistência da luz, se ela é transparente, e o triangulinho que eu falei, o nome da cor e o número dessa cor. Toda essa questão de informação técnica e tudo mais, inclusive eu ensino bonitinho o meu curso online de aquarela, que eu sempre deixo o link aqui embaixo. Tem mais de 24 horas de aula, tudo bonitinho, com apostila, teoria e prática. Então quem quiser fuçar, fucem aí. A nossa cor magenta, de número 627, tem 3 estrelinhas, ou seja, ela tem muita resistência à luz. O máximo deles são as 3 estrelinhas e o mínimo a 1 estrelinha. Tem o PV29, o quadradinho branco sem nada, ela é transparente. E esse triangulinho, que um lado é preto e um lado é branco, quer dizer que ele mancha mais ou menos, só que não é a mancha da tinta, é mancha em relação ao tecido. Então cuidado, que provavelmente a cor magenta pode dar aquela manchadinha na sua roupa. Achei muito interessante isso. Na resenha, inclusive, que vai ser o próximo vídeo que a gente vai ter aqui no canal, a gente também vai testar a questão das manchas, né, as manchas da tinta mesmo, ver expansão e tudo mais, mas isso aí vai ficar no próximo vídeo. O nosso amarelo é a cor 203, também tem alta resistência, e ele é o quadradinho branco do lado esquerdo e pretinho do lado esquerdo, ou melhor, do lado direito. E ele é semi-transparente, ele tem o Pigment Yellow 35, que é a cor dele. O nosso azul, ele é da cor 532, ele tem as 3 asteriscos, também é semi-transparente. Tem o triangulinho branco, ou seja, ele não mancha. Staining, tava escrito lá, staining é mancha. Tem um G aqui do lado, que infelizmente tá meio sem cor já, não sei se está nítido aqui na câmera, mesmo olhando pra ver. Até eu não tinha reparado, só percebi literalmente agora esse G sobre granulação. Então quer dizer que esta cor pode dar uma granuladinha, que é maravilhosa essa textura. Mas aqui do lado também tá explicando o que significa isso daqui, mas na dúvida entra no site para pegar a versão em inglês, que é literalmente o que eu expliquei aqui. Aí tem, provavelmente deve ser composição, porque né? E aí aqui deve ter o endereço e as questõezinhas deles. E ele basicamente é literalmente envolvido com essa etiqueta. Não veio nenhuma caixinha. A gente adora uma caixinha para analisar, né? Mas não veio. E ela abre literalmente assim.
Tem esses risquinhos aqui afundados para poder separar, ó, as nossas bisnaguinhas. Na frente, pelo menos desta forma como está posicionada, ela é literalmente russa, todas as informações russas, mas na parte de trás dela está em inglês, então ótimo. Então basicamente aqui são o nome das nossas 3 cores. O nosso azul é o Cobalt Azure Blue. E aí embaixo tem as cores. Aqui tem o número White Knights Artists Watercolor. Geralmente marcas profissionais sempre tem esse Artist Watercolor. Aí eles têm parceria com a Sociedade Internacional de Aquarela lá, que é aquele grupo de aquarela que eu mencionei antes. Aí tá lá, feito na Rússia, Niviesca Palitra. Mais outros dados, aí depois volta pro coiso. E aqui, neste cantinho que a gente encontra... A luz aqui tá ajudando, né? Mas dá pra ver. Que a gente encontra essas informações que a gente achou aqui na etiqueta, né? O pigmento, alta transparência lá... Minto. A light fastness, que é a consistência lá da luz. Quantidade da bisnaga, se é transparente ou não. O triangulinho e o G de granulação. Então tá bem discreto aqui neste cantinho. Mas tem essa informação na bisnaga que é ótimo. Sempre que tiver essa informação quer dizer que nossa aquarela é de qualidade. Geralmente as aquarelas escolares não contêm isso. E eu expliquei bonitinho isso no nosso vídeo que tá aí em cima, que eu falo justamente sobre a composição das cores e como você identificar isso no seu estojo de aquarela. E o link complementar também vai estar aí embaixo. O nome desse tipo de magenta aqui é Perilene ou Perilene Violet. Ele é do número 627. Tem outras línguas embaixo. Novamente aquilo que eu falei aqui no cantinho, tá? Não é nesse cantinho, é no outro. E novamente aqui... agora ficou nítido. Aquilo que eu já tinha mencionado. E a nossa cor amarela, aqui no cantinho. E aqui, Cadmium Lemon. É o famoso amarelo limão cadmio. As nossas cores primárias. E boa parte das que a gente mais usa. Eu vou deixar aqui do lado as informações sobre a nossa aquarela profissional. Ela tem alta concentração de pigmentos, portanto, ela tem uma grande luminosidade. Os índices são médios e altos de resistência à luz. Eles possuem cores monopigmentadas, ou seja, mais pureza na cor, mais consistência e mais resistência à luz. Eles são reconhecidos internacionalmente. Sua composição, a gente tem a Senhora Goma Arábica Natural, que é o nosso aglutinante. Os pigmentos que são amassadinhos até ficarem com a granulação fininha, para não ficar grosso e não atrapalhar o processo da pintura e de pegar todo o pincel e fazer um pigmento bem composto, bem denso, bem lisinho, bem feitinho, não é mesmo? E o mel, que é o que ajuda a deslizar, às vezes ajuda também na expansão. E outra aquarela que também tem mel na composição é uma aquarela francesa que eu amo, que chama Sennelier. Tem uma resenha dela aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo e aqui em cima. Eu amo essa aquarela. Geralmente quando tem mel na composição, ela desliza, que é uma beleza. Parece que você está pintando em nuvens. E eu gosto bastante. Acho que foi uma das aquarelas que mais me conquistaram de primeira, justamente porque o mel faz uma diferença na composição das tintas. A própria marca no site deles já fala que a aquarela espalha bem, que é justamente o mel, ajudando ali no processo junto com a goma arábica. Eles falam que tem, novamente, pigmentos de produção própria, que se destacam as cores terrosas, cádmio e cobalto.
Eles têm uma quantidade um pouquinho maior dos estojos, que geralmente vejo bastante nas marcas. Eles têm estojo de 12, 16, 21, 24, 35, 36 e 48 cores. Além dos estojos pequenininhos como esse, que tem a categoria que você mais pinta, né? Pele, tons de pele, botânica, tons de sombras ou sols granulados, né? Tem gente que não gosta muito da granulação da aquarela, tem gente que adora. Eu sou meio maluca por granulação, porque eu já sou maluca por textura. Então também é uma forma interessante e inteligente de espalhar mais a sua tinta pelo mundo. E você encontra em várias lojas do Brasil. Antigamente eram só lojas selecionadas e agora tem tanto papelaria quanto Americanas, Shopee, um monte de lugar. E você achou que acabou? Não, não acabou. Se você não me segue nas redes sociais, todas elas estão embaixo. Inclusive, eu queria pedir um favor para vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês querem que eu desenhe e pinte com esta aquarela. Que vai ter sim o vídeo de testando usando essa aquarela pela primeira vez. Geralmente eu faço depois do vídeo da resenha, depois quando a gente testa a aquarela, pra eu sentir como que a aquarela funciona. Eu não abri essa aquarela já faz mais de 2 meses, porque ela tá literalmente paradinha ali no cantinho. E eu tô levemente ansiosa, mas ok. Acho que é muito tempo já fazendo resenha de aquarela, então a minha ansiedade vai equilibrando com o tempo. Então, deixem dicas aí nos comentários do que eu posso desenhar, o que vocês querem que eu desenho. Muito provavelmente esse testando a aquarela da White Nights eu vou fazer em live lá na roxinha, então se você não me segue, vou deixar o link aqui embaixo passando e aqui também, o link clicável. Lá em live na roxinha, fica super mais fácil de você tirar todas as dúvidas que você quiser comigo, conversar, de falar besteira, dar risada. É bem gostoso de fazer live por lá, então você vai ver as minhas mãozinhas pintando e o meu rostinho que geralmente fica aqui em cima aparecendo e eu conversando e falando justamente sobre o processo de pintura com a tinta, né? Não só para mostrar o resultado, mas justamente o processo, porque é durante o processo que a gente conhece melhor como que a tinta funciona, como que a gente consegue trabalhar bem com a pintura, se a gente passa nervoso, se a gente não passa. Tem vários vídeos sobre testando aquarela pela primeira vez, tanto com aquarelas escolares quanto com aquarelas estudantis, né, que eles chamam de semi-profissionais, quanto profissionais. E agora, o que eu vou aprontar é que eu vou pegar a nossa bisnaguinha e mostrar a consistência dela pra vocês. A tampinha é super fácil de abrir, por enquanto, né, tá sem tinta pra travar a tampa e ela vem fechadinha. Poxa, dona White Nights, não tem a tampinha que você vira e fura, porque a tampinha é retinha, chapadinha, parece um chapéu. Lá vamos nós furar com lápis, ela é bem melequenta. Só de pegar aqui com lápis, ela estica. Deixa eu virar assim, fica melhor. Ó, ela estica bastante, ela é bem gosmentinha. Eu amo tinta gosmenta. Geralmente costumam ser as que deslizam melhor, às vezes sendo bem grossinha. Costumam render mais. Já que ele tá sujo, lá vamos nós fazer meleca, porque se sujar faz bem. Bem forte a tinta. Aqui não mostra muito, né? Mas tem uma cor bonita, eu gostei. Voltei com a nossa magenta, inclusive a tinta saiu super fácil, mesmo na mão ou no lápis. Ela saiu super fácil. E vamos botar agora, vamos furar, né? Essa aqui. Também veio fechada. Oh, poxa, dona Tampa, se os russos não conseguem, não costumam abrir com a própria tampa, não. Poxa, tanto remédio que faz isso. Vamos furar aqui. Bem escura essa cor, hein? Isso né, aqui na bisnaga e tudo mais, provavelmente.
Quando a gente passar uma água, um pincel, olhando aqui, ela tem um fundo mais avermelhado. Lembra até um pouco o Alizarin Crimson, que é aquela cor que lembra um pouco framboesa. Mas aqui olhando no meu dedo, ela é bem escura, fechada. Tem também um fundo meio marronzado. Deixa eu dar uma apertadinha aqui na nossa bisnaga pra ver se sai um pouquinho mais. Eu vou no dedo mesmo, porque eu sou dessas. Ela é bem forte, ela tem uma textura meio aveludadinha também. Interessante. Sempre fui meio louca por textura, eu sempre gostei de pegar tinta na mão, essas coisas. Bem melequentinha, isso é bom. A Sennelier, ela lembra um pouco também, só que ela não era tão grudenta. A Sennelier é um pouco mais líquida, mais molenga, mas ainda tem aquela consistência de mel. Essa aqui ela é bem mais grossa, mesmo na bisnaga. Se vocês quiserem ver, a resenha da Sennelier vai estar embaixo. E vai ter a consistência delas, que se eu não me engano eu mostro também. Mas em todo caso a gente pode pegar a Sennelier e a White Nights de bisnaga pra gente comparar. Que a Sennelier também é profissional e essa aqui também é. E as duas têm mel, olha que bacana. Apesar que recentemente lançou uma marca nova, chama France, e é uma marca brasileira que disse que também existe mel. Não comprei ainda, quem sabe no futuro. E a gente pode resenhar e testar e falar sobre a embalagem e tudo mais aqui. Só deixando no ar. Voltamos novamente, lapisinho limpinho. Não tem resquício de tinta aqui, minha mão também. E a água ficou linda. Ficou com uma cor bem bonita. Amarelinho também tá fechado. E vamos furar com lápis. É o amarelo, o famoso limão. Tá focando, meninas. Ele é bem meio neon. Vou apertar a Dona Bisnaga. Essa daqui vem um pouquinho mais líquida. A consistência, deixa eu botar aqui no fundo branco. Ou melhor, o fundo escuro, tô falando tudo ao contrário, credo. Ela tá bem mais liquidazinha essa daqui. Mas também, ó, desliza bem. E é bem forte. Eu vou pegar todas as bisnagas e mostrar a consistência apertando que nem eu fiz agora. A nossa aquarela que mais sujou lá a água da pia quando eu fui lavar foi esse nosso magenta. Deixa eu pôr a tampa aqui primeiro. A consistência, deixa eu deixar mais escuro aqui, ó. Essa azul, pelo menos, tá bem durinha. Bem viscosa, parece bastante consistência de uma pasta de dente, que é geralmente o que eu faço, só que bem mais brilhante. Eu abri o meu estojo de latinha e já que eu apertei a lateral dela e a senhora bisnaga não devolveu a tinta, a gente vai deixar aqui secando mesmo, que quando eu for usar na senhora resenha, a gente pega daqui. As motos estão que estão, nossa. Estão no escuro e no claro. Geralmente quando a gente aperta a lateral da bisnaga, ela costuma voltar a tinta, mas a tinta não tá voltando. Então a gente vai deixar essa também aqui na paleta. Eu vou deixar mais aqui no canto porque ela tem pouca tinta. E o amarelo vocês viram quando eu apertei antes. E o amarelo sujou bem pouquinho
na água, até porque eu acho que eu peguei pouco e ele também tava um pouquinho mais líquido, né? Ui. Ai, ai, essa tampa escapou. Mas ela fecha bem, eu sou atrapalhada mesmo. Então, por enquanto, sobre a nossa aquarela da White Night, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí embaixo que eu já respondo quando eu for gravar o nosso vídeo da resenha da White Nights. E se vocês querem algo específico para eu poder desenhar e pintar também para fazer o nosso primeiro teste, da primeira vez que eu vou usar esta aquarela, porque eu nunca usei na minha vida, também deixa aí embaixo, me siga nas redes sociais. É lá que eu aviso, principalmente no Instagram e no Twitter, quando que eu vou fazer live, que horas e o que eu vou fazer. E também me sigam lá na roxinha, que é onde eu faço a live. A gente tá alcançando 940 inscritos. Não estou acreditando, não achei que eu ia crescer por lá também. Pelo visto, a galera gosta da gente fofocar enquanto aquarela. E é isso, gente. Tchauzinho pra você. E até o próximo vídeo.